Caros amigos, estamos aqui diante de um caso de uma paciente na casa dos seus 80 anos, mais ou menos, com história de hematúria franca, deu entrada no pronto atendimento aí para avaliação. Tá bom, nesse exame aqui a gente já vê uma alteração degenerativa importante aí das estruturas ósseas aí por conta de espondilodiscoartrose, né? A gente vê realmente que a coluna da paciente aí tem um formato em S, aí, uma escoliose importante também, né? Além disso, gás intradiscal, bom, mas esse não é o foco do exame. Vamos investigar a dor abdominal dela. A gente nota também placas de ateromatose na aorta ilíacas, né? Subindo aqui, a gente vê aqui a emergência não é esse caso aqui, não. A emergência da renal de outro paciente. Tá, mas esse rim esquerdo aqui é um rim deslocado e anteriorizado, tá vendo? Ele não tá aqui atrás, onde ele costuma estar, tá? Então, isso aqui é interessante a gente descrever só, né? Que o rim, ele é deslocado anteriormente e tal. Fígado não tem nada, no baço não tem nada demais. Aqui, ó, quando a gente já olha aqui a janela do baço, a gente já identifica aqui o ângulo esplênico e a gente já vê o contorno do cólon com vários divertículozinhos, né? Mas não tem nenhum sinal inflamatório aqui não, tá? Né? A gente vê aqui, ó, reto, vai subindo reto, corre aqui para trás, sobe sigmoide, aí o sigmoide já é repleto de divertículos, mas não tem borramento, não tem sinal inflamatório, tá? Então ela tem uma doença diverticular, né? Uma diverticulose dos cólons aí. Tem uma coprostase importante, isso aqui é o seco, você vê que o seco dela já é um seco móvel, né? Ele está anteriorizado também lá na frente. E tem uma coprostase, né? Tem uma distensão aí, alguns divertículos também na moldura ascendente, então a gente pode chamar mesmo de doença diverticular, porque já tem vários segmentos colônicos aí com divertículos, né? E a coprostase não tem sinal obstrutivo, né? Você vê que o cólon ele vai afilando progressivamente, não tem nenhum sinal de stop abrupto, né? E tem conteúdo, né? Apesar de pequena quantidade, tem conteúdo na ampola retal, né? Um pouquinho de gás ali, né? Tem uma dilatação, olha só, uma dilatação com conteúdo adiposo aqui no canal inguinal, então tem uma hernia inguinal aqui à direita, tá? Também sem sinais inflamatórios, tá? E tem mais algumas coisas que chamam a atenção nesse exame aqui, né? Realmente é um exame bem florido do ponto de vista de diferenciais, né? Aquele exame horrível de laudar na urgência, porque você tem muitos detalhes para descrever, né? Bom, além então desses achados que a gente já viu, a gente nota também que tem uma estrutura tubular aqui embaixo na pelve. Olha só que esquisito. Vocês já viram isso? Né? Não é muito comum de ver essa imagem aqui, mas para quem não sabe, esse círculo aí, esse aro, é um pessário, tá? Provavelmente é uma paciente, né, que tem extrusão do útero ali, né? Então coloca esse pessário aí para segurar o outro no lugar. Aí o útero dela é pequeno aqui, mas ela deve ter algum grau aí de prolapso uterino, tá? Então aqui a gente vê aqui no plano sagital aqui que é realmente um disco, né? E a densidade dele, que a gente tende a comparar a densidade do disco com a densidade do osso e achar que ele é calcificado, né? Mas olha que interessante, quando a gente mede a densidade do disco, ele tem uma densidade meio que intermediária, 230, tá vendo? Então, porque esse disco é um disco de silicone, tá? Ele fica branco na tomo, mas não é calcificado, ok? Seguindo, essa paciente é uma paciente com quadro de hematúria, certo? Então vamos dar uma olhada ali na bexiga, vamos dar uma olhada nos rins para ver se tem algum grau de dilatação, alguma coisa que faça a gente pensar em cálculo, né? Na via urinária, etc. Bom, quando a gente olha para esse rim meio ectópico aqui, a gente não vê dilatação do sistema coletor, e quando a gente passa pelos grupos calicinais, a gente não vê nenhum sinal de cálculo. Vamos para o outro lado, mesma coisa, de cima para baixo ali, e não vejo nenhum microcálculo nem dilatação do sistema coletor. Então,
principal hipótese diagnóstica para hemorragia no trato urinário já foi descartada aqui de calculose renal, tá? Vamos ver se tem cálculo no trajeto, tá? Às vezes o cálculo não provoca dilatação, a maioria das vezes sim, mas pequena parte das vezes não. Então a gente tem que acompanhar o trajeto ureteral. Então a gente vê que o ureter está saindo aqui e a gente vai acompanhando ele para baixo. Ó, ele tem um trajeto meio tortuoso, mas está aqui, parece até um pouquinho dilatado a princípio, mas ele já fica difícil de a gente acompanhar, a gente perde, tem uns flebólitos no trajeto. Isso aqui não é um cálculo, se fosse um cálculo estaria causando invariavelmente uma dilatação, porque essa imagem aqui é uma imagem grande, tá? Essa aqui, só a nível de ideia aqui, ó, 6 milímetros, tá? Próximo de 6 milímetros, então aqui não é um cálculo não, tá? Então a gente vai lá olhar para a Juve, ó, a gente vê o ureter entrando aqui na bexiga e não tem nenhum cálculo aqui, né? Então a gente pode fazer o trajeto oposto, quando a gente não consegue ver o ureter de cima para baixo, então a gente vê de cima para baixo até onde a gente consegue, a gente faz o trajeto oposto, acompanhando o ureter de baixo para cima, né, que às vezes clareia bastante. Bom, eu vejo calcificação adjacente ao trajeto, você vê que esse pontinho de calcificação aqui, ele está encostado com o ureter, mas não está dentro dele, né? Então a gente vai acompanhando o trajeto do ureter e a gente vai vendo umas calcificações no trajeto, mas não estão nele, tá? Às vezes é difícil da gente dizer se tá ou não. Por exemplo, essa segunda calcificaçãozinha aqui poderia muito bem estar no trajeto ureteral, tá? Então, às vezes a gente tem que tomar partido aí das reconstruções multiplanares para ajudar, ou às vezes até o exame contrastado nos casos mais dúbios, tá? Vamos lá. Seguindo a outra Juve agora, vamos começar lá de cima. Seguindo o outro rim, então a gente vai ver onde está saindo o ureter, tá aqui. Aqui é um bololô danado, né? Não dá para ver para onde que ele vai, né? A gente sabe que ele vai descer pela goteira aqui, passar por cima da ilíaca, na bifurcação, depois da bifurcação ele vai cruzar, provavelmente essa estruturinha aqui, tá? Então a gente vai acompanhando para baixo, não é, tá vendo? Tá muito posterior, então aqui é vaso, tá? Então a gente se confunde com facilidade dependendo da situação, ainda mais nessa aqui que tem uma variação anatômica, tá? Então a gente pode fazer a mesma coisa, ir de baixo para cima e ver o ureter saindo da bexiga. Também não é um trajeto fácil de se acompanhar, porque tem um pessário ali atrapalhando a nossa visão, né? Então realmente fica prejudicada a avaliação aqui, ok? Mas é menos preocupante porque a gente não vê sinal de dilatação do sistema coletor, certo? Vamos olhar a bexiga então, ver se ajuda a gente no diagnóstico. A gente olha aqui em cima, ok, parece que tem as paredes finas. A gente vai descendo mais, ó, aqui a parede está começando a ficar mais espessada. E a gente vai descendo, a gente vê uma área de espessamento focal meio irregular aqui. Aí tem algumas possibilidades, tá? Ou isso aqui é um tumor de bexiga e a gente tem um espessamento dessa parede póstero inferior e lateral à direita, né? Ou isso aqui é um coágulo aderido na parede, tá? Mas o coágulo se comporta desse jeito? Geralmente o coágulo fica um pouquinho mais branco, tá? Mas quando a gente mede a densidade, nesse caso, ele está bem próximo, a 56 é a densidade hemática, tá? Então isso aqui pode ser ou um coágulo ou pode ser uma lesão expansiva de bexiga. Realmente a tomografia sem contraste não é a melhor forma da gente fazer esse diagnóstico, tá? Aqui o ultrassom ajudaria bastante, eu tomo com contraste, para a gente avaliar se isso aqui realmente é uma lesão sólida ou se isso aqui é um coágulo aderido, tá? Mas é interessante a gente avaliar isso, sugerir que precisa fazer uma investigação adicional, porque a gente pode estar diante de um tumor de bexiga que está sangrando, por isso que a paciente está com esse sintoma, ok? Eu acho que isso é o mais relevante que eu tinha para falar desse caso, tá? Vamos só dar uma olhada nos outros planos aqui. E aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? A gente vê uma irregularidade na parede, ó, vou até fechar um pouquinho mais a janela aqui, para ficar mais evidente, ó, a parede inferior ela é toda espessada, tá? E a gente vê essa irregularidade aqui, realmente precisa do ultrassom para a gente diferenciar
um coágulo de uma lesão tumoral. Mas e se for um coágulo e uma lesão tumoral? Também existe essa possibilidade, né? Ainda mais naqueles casos que a gente não identifica nenhuma causa de sangramento lá para cima, né? Se a gente não vê cálculo, se a gente não vê dilatação, se a gente não vê nada mais que sugira uma lesão que possa estar causando sangramento, a gente pode estar diante de um tumor de bexiga que sangrou e aí aquilo também ser um coágulo, tá? A gente tem outras possibilidades diagnósticas também, né? No caso das cistites, as cistites também deixam as paredes espessadas, mas costuma ser toda a parede, tá? A gente costuma ver o espessamento parietal difuso e não o espessamento parietal tão focal, certo? Acho que é isso que eu queria mostrar nesse caso aqui de mais relevante. E se ficar com alguma dúvida, se quiser discutir mais alguma coisa, dê o seu feedback aí embaixo.